Vamos lá, então. Sobre escalação de time, Cirilo, eu também estou com o Edu. O Alan Franco deve retornar à equipe, porque agora fez treinos, né, com os demais colegas. O Sampaoli destacava na entrevista pós-clássico que ele chegou na véspera, não teve muito tempo, além do desgaste também. Não estava ainda participando das atividades, mas ontem e hoje, agora o Alan Franco deve entrar no time. Eu acredito que no sistema defensivo, o Sampaoli, até por característica, deve manter ali o Fausto Vera entre os dois zagueiros, o Lianco pela direita e na esquerda sem o Alonso. Jogador que é canhoto é o Vitor Hugo, né? Esse seria ali o favorito para jogar amanhã. Tem o Ivan Roman, mas o Ivan Roman treinou bem menos também, e essa questão da bola parada, né? A bola aérea, o Vitor Hugo é mais alto. Vamos ver se vai ser essa a escolha. No meio campo, aí vamos ver como que vai montar o Sampaoli, mas acredito que o Alan Franco entraria no lugar do Gabriel Menino para jogar junto com o Alexander, ali como os volantes. Aí vamos ver se ele vai mesmo com o Scarpa e o Igor Gomes armando por dentro, com o Arana e Coelho abertos, como ele fez no último jogo, ou se ele pode mexer nisso aí. O Coelho normalmente joga mais pelo lado esquerdo, naquele clássico ele usou ele pela direita. Se ele não quiser, ele pode colocar o Scarpa por ali, até fez no segundo tempo. Aí pode colocar mais um atacante, quem sabe, né? Tem o Rony, tem o Dudu, até o Renier para jogar com o Hulk e retirar o Igor Gomes da equipe. Então, um provável Atlético aí. Para esse jogo, o Sampaoli, lógico, buscando peças, buscando alternativas para esse time do Galo. A ausência mesmo é do Júnior Alonso. Agora, o Sampaoli deve utilizar mais atacantes nesse jogo. A gente comentava ontem, né? Ele foi com o Hulk e com o Coelho, atacante de ofício. No segundo tempo, ele colocou o Rony e o Renier, que é um meio atacante. Muitos outros ficaram no banco, sequer entraram, né? Dudu não entrou, o Júnior Santos não entrou, Biel, o próprio Bernard, né? Todo mundo ficou no banco e não foram utilizados. A gente sabe que o Sampaoli gosta, né, de um esquema mais ofensivo, e creio que amanhã ele deva fazer essa situação nesse jogo aí contra o Peixe. É o Galo com o Santos. No primeiro turno, é bom lembrar, né, Cirilo? O Galo fez um jogo muito ruim na Vila Belmiro, perdeu. Então, aquelas 6 pontos, o Galo está precisando pelo menos igualar com o Peixe. Lá perdeu para ganhar aqui e ir com moral para a Sul-Americana, porque no meio de semana é parada torta também, lá na altura, né? Na altitude de mais de 3.600 metros, contra o Bolívar, é o jogo de ida. Edu, 2 perguntas. A primeira, o que fica de aprendizado para o Sampaoli no comparativo com o Clássico e os perigos que esse Santos pode levar ao Atlético nesse domingo? Eu acho que o Clássico diz muito mais sobre a superioridade do Cruzeiro do que sobre o Atlético. O Galo perdeu um jogo em que o adversário era melhor, aliás, perdeu 2 jogos, mas com o Sampaoli que o adversário era melhor. Perdeu o jogo e eu acho que o resultado é absolutamente normal. O Cláudio trouxe as possíveis escalações, ou a possível escalação, Cirilo. Eu tenho muita dúvida do lado esquerdo do Atlético. Sampaoli confia muito no Alonso naquela saída e não tem outro jogador com essa característica para fazer essa saída como o Alonso. Eu não descartaria nem o Arana fazendo uma saída como lateral ali pelo lado esquerdo e aí o Coelho voltando a atuar como ponta por aquele lado. Não descartaria também a presença do Scarpa mais centralizado. E aí talvez abrir mão do Igor Gomes. E não necessariamente você precisa ter mais atacantes para ser mais ofensivo, né? Você pode ter uma ofensividade jogando com seus alas, com seus meias. Só pegar o Atlético do Sampaoli de 20, por exemplo, ele geralmente jogava com 2 atacantes de ofício e os outros eram meias. O Savarino era um meia, por exemplo. Geralmente era Marrone e Keno, ou Sacha e Keno, com alas, com meias na equipe. Então, eu acredito num Galo ofensivo, não necessariamente com atacantes. Então, eu levo essa dúvida amanhã para o lado esquerdo. Quem vai fazer a saída pela esquerda, já que ele não tem o Alonso? E a minha discordância em relação ao que fez o Sampaoli no Clássico foi o Coelho pela direita. Não repetiria, não como ala. Pode ser que tenha o Coelho como um ponta, ok. Mas o Coelho fechando linha de 4, eu acho um tremendo desperdício. Cláudio? E esse fator Neymar ajuda o público, viu, Cirilo? Depois da confirmação do Neymar, muita gente querendo também, né? Um astro mundial aí, a garotada gosta muito, né, de acompanhar o Neymar. Então já passamos de 25 mil atleticanos garantidos neste momento. Há uma expectativa aí, na casa dos 30, podendo passar até de 30 mil amanhã na Arena MRV. São 2 fatores. Tem o do Neymar e tem a estreia do Sampaoli também, né? Que o torcedor quer ver na Arena MRV. Ingresso a partir de R$ 24 para sócio.
Nosso Cláudio Rezende está aqui, Pedro Abílio em instantes também para falar do Santos. Ô Cláudio, o que você me conta do time para esse domingo? Arena MRV estreia em casa de Jorge Sampaoli. Boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, ao Edu Panzi também, todos que nos acompanham nesta véspera da estreia do Jorge Sampaoli na Casa do Galo. Amanhã, Arena MRV. E somando as duas passagens, vai ser a primeira vez, né? Do Sampaoli com o torcedor. Lá em 2020, pandemia, os portões fechados. Então, pela primeira vez, o Sampaoli vai ter a massa atleticana ao lado dele. E ali realmente fica muito perto, né? Torcedor na Arena MRV do treinador, que tem aquele estilo dele próprio, né? Inquieto durante o jogo. O torcedor do Galo gosta de treinador assim, que vibra, que pulsa durante as partidas. E aí amanhã tem essa missão, o Sampaoli, de reconduzir o Galo no caminho das vitórias. E tá na hora, né, do Atlético voltar a vencer, principalmente no Campeonato Brasileiro. Sinal eletrônico marcando 6h15 na Itatiaia. O Sampaoli sabe que precisa de corrigir algumas coisas. Ele ainda buscando a melhor alternativa tática para o time, melhor posicionamento, peças para que o Atlético volte a funcionar, principalmente no setor ofensivo. Foi algo que ele bateu na tecla algumas vezes na entrevista pós-jogo, no Clássico do Mineirão. E o Sampaoli sabe que o Atlético tem tempo de se recuperar no Campeonato Brasileiro e hoje, no treino final, antes dessa partida, a presença na cidade do Galo do Rafael Menin, um dos acionistas da SAF do Atlético. Quem está no YouTube da Itatiaia, a gente tem inclusive foto ali do Rafael Menin conversando com o Sampaoli e o Gabriel Andreatta, né, que é o coordenador, né, da comissão técnica, e do outro lado tem ali o Vitor com o Paulo Brax. Então o Rafael Menin esteve no CT hoje, conversou com o Sampaoli, conversa também com a diretoria de futebol. E a percepção, Cirilo, pelas apurações, pelo que eu pude conversar hoje durante o dia, tanto do Rafael Menin quanto do pessoal ali do futebol, é que a comissão técnica está trabalhando muito. Eles estão intensivamente estudando não só o Atlético, mas os atletas, como que o Galo pode sair dessa situação de crise, né, técnica e de resultados para voltar bem no Campeonato Brasileiro, para primeiro sair dessa perigosa perto de zona do rebaixamento, dessa região ali perto da zona do rebaixamento. É um confronto direto amanhã contra o Santos. E depois pensar em algo mais no Campeonato Brasileiro. É possível. Eu estava destacando hoje mais cedo, Cirilo, no Rádio Esportes, o Corinthians, ano passado, na 29ª rodada, ele tinha 29 pontos, era o 18º. No final do Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi para a Libertadores. Então, teve uma arrancada final. O Galo tem até mais rodadas do que tinha o Corinthians ano passado, e ainda tem 2 jogos a menos. Então, tá na hora de reagir, também não pode deixar adiando, né, ficar adiando essa situação. Mas primeiro é fugir lá de baixo, depois pensar em algo mais no Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer, não é hora ainda de abandonar campeonato, Cirilo, para pensar só em Sul-Americana, né? Sul-Americana é importante, é o título que o Galo pode conquistar. Já na quarta-feira tem um duelo importante, mas o Sampaoli ele vai mexer em peças, pelo que a gente pôde apurar. Mas não tem essa história de amanhã preservar todo mundo, ou quase todo mundo, pensando na Sul-Americana. O Galo não tem essa situação hoje possível de acontecer. A tabela mostra que o Galo hoje precisa de ganhar e jogar com o que tem de melhor. Soaria como uma loucura do Panzi deixar o brasileiro em segundo plano nesse momento, quando você está a 2 pontos da zona de rebaixamento. O jogo de amanhã contra o Santos é muito importante, Edu. Não existe mais essa possibilidade de poupar, de deixar em segundo plano. Você só está em 2 competições, né? Você está eliminado da Copa do Brasil. A vida do Galo agora é Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. E o Cláudio trouxe aí, falou a respeito dos atacantes do Atlético. Rapidamente eu puxei aqui. O último gol de atacante do Atlético com bola rolando foi contra o Godoy Cruz. Amanhã completa 1 mês. Que atacante do Atlético não faz gol com bola rolando. Pelo Campeonato Brasileiro... Foi com o Hulk, né? Pelo Campeonato Brasileiro ainda pior. Porque os gols do Atlético depois da Copa do Mundo de Clubes, com atacantes, foram feitos pelo Hulk de bola parada. Com bola rolando, o último gol do Atlético no Campeonato Brasileiro feito por um atacante foi contra o Inter do Júnior Santos. Há 3 meses, um atacante do Atlético com a bola rolando não faz um gol. Antes da Copa do Mundo de Clubes. Incrível. Último jogo, né, antes da pausa. E o artilheiro do Atlético no mês de agosto foi o Natanael, com 2 gols. Então, o Sampaoli, ele tem muito problema para corrigir.
Ele tem muita coisa para trabalhar, não só esses problemas de questão ofensiva dos atacantes, mas a bola parada, que ele já detectou, que ele já falou que também é um problema, principalmente de atenção, né? De falta de concentração dos atletas, e não há mais tempo para o Atlético errar, Cirilo. E vai pegar um adversário que está brigando lá embaixo, que não vem bem no Campeonato Brasileiro, faz uma campanha ruim, e o Atlético tem a necessidade de somar 3 pontos. Independentemente da atuação, do desempenho, o Galo precisa voltar a vencer, joga em casa contra esse Santos, tem o Neymar, tem todos esses aspectos que envolvem a partida, mas o sistema ofensivo precisa dar resposta, defensivamente é um time que precisa entregar mais, e eu espero que esses 2 dias de trabalho façam com que o Atlético tenha um rendimento um pouco melhor. Já deu para ver um Galo diferente, com menos chutão, menos bola quebrada, com aquele jogo do Sampaoli mais posicional que a gente conhece. Certamente teremos mexidas por obrigação, já que o Alonso não joga, e outras por opção. Acredito no retorno do Franco entre os titulares, mas o Atlético necessita de uma coisa amanhã contra o Santos: ganhar o jogo. Não importa a maneira, precisa vencer. É isso, Edu. O jogo para ser levado muito a sério. Aliás, essa segunda parte agora do Brasileiro, o Galo tem que levar muito a sério, porque tem que mudar a realidade nesse retorno do Brasileirão.